Bom dia, pessoas maravilhindas, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja que hora for que você apertar o play desse canal. Meu nome é Helena Moraes e aqui você não vai ver outra coisa senão eu falando e falando. Mas acredito eu que eu falo coisas que do decorrer do nosso dia a dia, e eu gosto muito de falar sobre isso aqui. Entendeu? Sobre a Bíblia, sabe? Eu sou totalmente apaixonada pela Bíblia. Já tem 40 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Então, assim, tem muito tempo, tem muitos anos, né? Não são 4 anos, não são 4 meses, não são 40 dias, são 40 anos. E eu lembro uma promessa que o Senhor me fez há muitos anos, eu era novinha, convertida, né? E Ele disse assim que, para que eu não temesse, que quando eu abrisse a minha boca, quem falaria seria o Espírito Santo. Isso não quer dizer, eu não sento aqui para profetizar, eu não sento aqui para levar mensagem para ninguém, eu sento aqui para dizer para você que Deus é bom, é maravilhoso e se torna cada dia galardoador daqueles que o buscam, sabe? O que é galardoador? Presenteador, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, né? E meditando, olha, desde setembro, né, deste ano, eu coloquei um propósito no meu coração de ler toda a Bíblia. E eu estou lendo pela não sei quantas vezes nesses 40 anos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, sabe? Porque eu tenho visto a necessidade de termos a palavra de Deus guardada aqui, ó. Guardada aqui. Meditar nela de dia e de noite, sabe? Isso é muito importante. E para algumas pessoas que estão aqui comigo desde o início, né? Vocês vão descobrir comigo que 7 anos se passaram, né, gente? Eu tô na melhor fase da minha vida, sabe? Eu estou vivendo os milagres de Deus continuamente, sabe? Eu tenho aprendido que com a idade eu tenho me aproximado mais de Deus, assim, sabe? Mas com maturidade, sabe? Sem birrinhas, sem reclamações, sem indagações e sem porquês, porque Deus é tudo que eu preciso, é tudo que você precisa. Hoje eu coloquei, meu marido me presenteou com uma camisa do Brasil. Hoje é dia de jogo do Brasil e a igreja que eu frequento não tem, sabe, a gente comemora sim, a gente torce pelo país, né? Nós estamos vivendo um tempo tão sofrido, né? E torcemos pelo país, sim, eu amo o meu país, mas agora, deixando isso tudo de lado, eu gostaria de ler com você uma palavra que está escrito aqui, ó, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, que diz o seguinte: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou ler só esse versículo, bom seria você ler toda a Bíblia, viu, gente? Eu costumo dizer para as pessoas, escuta, para as pessoas do meu convívio, para liderados, para pessoas que eu converso, gente, observe os telejornais, observe o que está acontecendo no mundo, fica de olho em Israel, porque é o relógio do mundo. Presta atenção nas coisas que está acontecendo nesse momento aqui agora, sabe? Santa Catarina passa por uma catástrofe de enchentes, sabe? Pessoas perdendo tudo, né? E quando eu estava lá fora, lavando a calçada lá de fora, sabe? Eu estava meditando na palavra de Deus, me veio esse versículo ao meu coração,
sabe? A boca fala do que está cheio o coração. E isso, gente, é um fato, sabe? Isso não é um conto da carochinha, não é um livro de As Mais Belas Histórias, não, é a palavra do Senhor, é Jesus dizendo. Sabe o que ele dizia aí para você que acha, né, que ele tem aquele olhar caído, sabe? Aquele cabelo todo enrolado de babyliss, aquele rosto angelical. Você acredita mesmo que aquele Jesus da fotografia carregaria uma pesada cruz? Carregaria sobre si todos os nossos pecados, sabe? Porque ele carregou o pecado da humanidade inteira. Você acredita mesmo? Eu acredito num homem muito forte, sabe? Num homem muito... Porque ele estava ali, sabe? Como filho de Deus, mas a Bíblia fala que ele deixou a sua glória. Ele não desceu com o poder de um Deus poderoso, mesmo sendo Deus, sabe? Ele não usurpou ser igual a Deus enquanto homem aqui, sabe? Ele se despiu da sua glória e veio como homem, e como homem, eu falo em sentido generalizado, ele teve fome, ele teve sede, ele teve tristeza, ele chorou, ele decepcionou, ele se sentiu abandonado, ele se sentiu rejeitado, ele sentiu tudo na pele, aquilo que eu e você sente. Ele foi tentado, entendeu? Porque ele veio 100% homem, mas ele é 100% Deus. Mas quando ele veio pagar um preço por nós, porque o primeiro Adão falhou lá no Jardim do Éden, ele veio como o segundo Adão e ele venceu. A Bíblia me diz que ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, e em nada ele pecou, sabe? Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, aquelas pisaduras dolorosas, né? Fomos sarados. Eu estive em Jerusalém ontem, né? Como assim, Helena? Eu tenho uma amiga que foi pra lá, então ela me mandou passo a passo de cada lugar, do túmulo de Jesus, do Rio Jordão, da Via Dolorosa. Então ela me mandou fotos reais de tudo, né? Então eu viajei pra lá naquelas fotos, sabe? Tem desejo de ir pra lá, Helena? Nenhum. Nenhum. Sabe? Acho lindo as pessoas que vai, se batiza de novo no Jordão. Não, nenhum. Eu quero sim conhecer a Jerusalém celestial, sabe? Eu quero morar lá, celestial, a que descerá do céu, sabe? Mas quando nós lemos aqui, voltando para esse versículo 12 de Mateus, capítulo 12, versículo 34, quando o Senhor fala raça de víboras, ele quer dizer tudo quanto é tipo de cobras peçonhentas, né? Para você que é todo dolorido, não julgueis. Não julgueis. Tem um monte de crente, sabe? Abrindo canal, abrindo lives, com uma vozinha, postando uma vozinha muito angelical, dizendo que, oi, Deus é amor, mas também é fogo consumidor, entendeu? Ele não vai vir mais para carregar o meu pecado, o pecado dos meus netos, dos que virão, das pessoas que estão para nascer, das que nasceram, de todos que já foram, dos que estão aqui. Ele não vai vir mais para ser arrastado em uma avenida fedorenta, consagrada a Satanás. Não. Aquilo lá não era Jesus. Aquilo ali não é Jesus, não, tá? Aquilo ali é coisas que muitas pessoas adoram. Meu Jesus não se deixa arrastar por ninguém, não. Ele não vai vir mais para multiplicar água, pães, peixes,
curar, ressuscitar. Isso acontece, o Espírito dele, o Consolador, já está aqui fazendo essa grande obra, sabe? Fazendo essa obra maravilhosa. Olha, gente, você acredita que o Sabiá fez um ninho ali lá embaixo na minha área de lazer e canta majestosamente todos os dias? Deus é muito bom. Mas ele não virá mais, sabe? Ele virá agora como rei e juiz, entendeu? E muitos vão chegar perto dele e vão dizer: mas no teu nome eu expulsei demônios. Mas no teu nome, eu estava na rede falando línguas estranhas. No teu nome, eu profetizei, eu tive visões. No teu nome, eu fiz milagres. E ele vai dizer para eles: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Palavra dura, gente, que eu oro todos os dias para não ouvir da boca do meu Senhor, sabe? É por isso que quando eu sento aqui, eu sento com a responsabilidade que o peso dessa palavra, ela será o meu próprio juiz, entendeu? Então eu não sento aqui para contar para você que você vai ter uma vida esplendorosa, sabe por quê? No mundo tereis aflições, sabe? Enquanto vivos, teremos aflições, passaremos por calúnia, por difamações, teremos momentos alegres, sim. Jesus se alegrou muito, sabe? Mas nós devemos entender que o diabo, sabe, o nosso adversário, anda ao nosso derredor querendo nos tragar, sabe, como um leão faminto. Sabe? Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor que nos guarda e nos protege. Mas se você deixar uma brecha aberta, ele entra. E sabe quando abrimos brecha para o diabo? Através de palavras. Através de palavras. É por isso que nós devemos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Eu tenho batido nessa tecla com meus filhos, falo com os meus netos que ficam olhando para mim, não entendem ainda disso, né? Mas enquanto o coraçãozinho deles estão tenro, é uma terra boa para se plantar semente, eu tenho semeado no coraçãozinho deles. Sabe, é tão maravilhoso sentar com Caleb e conversar com ele e ele falar assim: vovó, eu só tenho amigos, eu gosto de todo mundo. Vovó, eu gosto de todo mundo, sabe? Se você perguntar ao Caleb assim: qual o tio que você mais gosta? Né? Porque ele tem, da parte do pai dele, ele tem um montão de tios, né? Que eu acho que são 11 ou 12 irmãos, não sei. Da minha parte são só 3, né? Ele fala assim: vovó, ele tem 7 anos. 7 anos. Ele fala assim: vovó, eu gosto de todos iguais. Sabe? Às vezes eu brinco com ele e falo assim: Caleb, qual a vovó que você mais ama? Ele fala assim: a bisvovó também, porque tem bisvovó, né, que é a minha mãe. A bisvovó também, você é, qual que você mais gosta? Eu gosto de todas, sabe? E a Bíblia me diz que se eu não tiver um coração assim, eu não entro no reino de Deus. Sabe, então eu fico assim, extasiada com esse poder de Deus, e quando eu leio isso aqui, sabe? E quando eu comparo essa fala com João Batista, que pregava no deserto: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus, eu fico muito preocupada, porque hoje tem que ter jeito para falar com o povo, porque eles estão muito doloridos, sabe? São mentirosos, caluniadores, prostitutos, prostitutas, adúlteros, mas tem que ter um jeitinho para falar, porque senão vai magoar.
sabe? No que mudou desde a época de João Batista, desde a época passada, desde a época que Jesus apregoava. Você sabia que Jesus uma vez pegou um chicote, desceu no lombo daqueles que vendiam mercadoria no templo? Não, né? Você só conhece aquele Jesus com cabelo cheio de babyliss, aquele olhinho muito azul olhando pro céu, pedindo socorro, né? Não, desceu o malho, sabe? E aqui ele fala raça de víboras, sabe? A boca fala o que tá cheio o coração. Como que um coração amargurado, venenoso, um coração, sabe? Quando você, eu já disse aqui um monte de vezes, né? Que eu odeio palavrões, odeio palavrões. E a boca que sai o palavrão. Porque geralmente a pessoa que gosta muito de palavrão, ela não tem princípios, ela não tem escrúpulos, sabe? Eu já vi pessoas que falam assim, eu tô doida pra ir pra igreja, louvar, tirar esse mal do meu coração. E pouco depois tá falando um monte de palavrão. Tá aí na mídia pra quem quiser ver. Helena, você vê esse povo? Não. Eles soltam os pedaços desse lixo a céu aberto. Aí, sabe? E eu peço licença ao Senhor, eu não sigo esse troço, porque isso é um atentado contra Deus, para me ver a que nível que os crentes estão chegando. Essas famosas que se dizem crente, elas entram dentro de uma igreja de uma doida, né? De uma doida que não tem temor de Deus, porque se tivesse temor de Deus, sabe quando a mulher foi apanhada em adultério? Eu sempre pensei, Deus, cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Não é mesmo? Cadê o homem? Pegou só a mulher. Se ela foi pega no ato do adultério, bom, eu não sei naquela época, com roupa, porque ela não tava não, né? Ah, vai entender, né? Sei lá. Só sei que ela foi pega, pegaram a mulher. Jesus estava escrevendo, não sei, que a Bíblia não fala o que ele estava escrevendo, então eu não posso. Eu posso conjecturar, né? Mas eu não posso falar. Ele estava escrevendo, era isso. A Bíblia não fala, ele estava escrevendo lá. Chegou um monte de gente, sabe? Presta atenção pra você ver a raça que somos. Chegou um monte de gente junto, né? Tudo com pedra na mão, porque segundo a lei de Moisés, tais mulheres deveriam ser apedrejadas até a morte, sabe? Mas o problema daqueles homens não era tanto dar pedrada naquela mulher, não. Era pegar Jesus na própria palavra, né? Então, e outra coisa, não vem com essa palhaçada de falar só o Novo Testamento é que conta. Não, o Velho e o Novo Testamento conta também, viu? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, sabe aí? Bonitão. Então fala aí pra mim ver. Aí o que acontece? Jesus estava lá, que a multidão, aquela algazarra, a mulher lá. Eu fico imaginando aqui, eu posso imaginar, né, gente? Segurando uns panos, né? Acabou de sair do... Você pega lá no prazer, né? Da safadeza. E Jesus escrevendo. E eles falando, ó, segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que ser morta. Ô, como que vai ser? Nós vamos apedrejar ela até morrer. Jesus firme e forte, sabe? Porque quando uma pessoa tá com a verdade, e no caso ele é a verdade, sabe? O caminho e a vida, sabe? Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Escrevendo etapa, escrevendo, ficou que a multidão lá. Ok, eu imagino. Ok. Aquele dentre vós que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Como diz o reitor. O reitor tem mania de falar assim, que a gente tá falando demais. Né? Ó, silêncio total. Cada um deixou sua pedra lá. E não era pedrinha, não era pedrona. Deixou sua pedra lá. Um silêncio sepulcral. Por que sepulcral? Porque quando você entra lá no cemitério, você não vê, escuta barulho não, a não ser dos passarinhos. Túmulo não fala nada.
sabe? Aquele silêncio sepulcral. Aí, o Senhor levanta, o meu Jesus levanta aquele olhar, sabe? Aquele olhar cheio de potência, cheio de poder. Olha para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, não sei. Saíram todos. Lá segurando o paninho, né? Que vergonha, meu Deus. Segurando os panos. Eu imagino, não sei nada, fala isso não, né? E o Senhor olhou para aquela mulher com aquele olhar de amor. Que ele olha para mim e para você. Nessa hora, os olhos dele tá sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre o seu filho, sabe? Tá também sobre a amante, sobre o amante, sobre a mentira, sabe? Sobre o engano que muitas vezes você afaga no seu peito. Olhou para ela e falou para ela assim, ó, presta atenção para fingir que depois que eu não falei isso. Então, perdoado estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Entendeu? Captou, pelo amor de Deus, que adultério e prostituição é pecado? É pecado. Entendeu? É pecado. Então, aquela mulher agradecida, perdoada, foi e mudou de vida. Tá entendendo? Tá entendendo a magnitude do poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família? Você sabe o tamanho disso? Peraí, continuando, né? No meu tempo, lá, pensa aí, ó, 57 anos atrás, né? Que eu já tava aí com 6 anos. 57? Você tava com 6 anos. Eu acompanhava minha avó, porque eu sabia ler, então eu li os livrinhos de reza, os livros de reza que ela não sabia ler. Então, tinha uma santa que eles cultuavam, né? Que os católicos cultuam até hoje, que era a santa das prostitutas. Você sabia que eles arrumaram até isso? Sabe por quê? Porque não leem Bíblia. Eles não leem Bíblia. Santo, querida, sou eu, é você. Sabe? Santos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Aquela mulher naquela hora foi santificada. Sabe? Mas ela recebeu um comando: vá e não peques mais. Agora eu vou te dar outra explicação legal, que eu amo também, quando esse povo começa a me atazanar na rede, que eu mando essa, some tudo. Aqui, ó. Estava-me João Batista. João Batista é aquele que veio anunciar a vinda do Senhor Jesus. Às vezes eu fico assim, né? Sabe, gente, a cabelinho da trança que fica entrando assim, parece que não é nada, mas incomoda. Presta atenção. João Batista pregava no deserto, sabe, pregava, anunciava o reino de Deus, arrependei-vos, e ele dizia, arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino de Deus. Ninguém desmaiava, ninguém ficava, sabe, pelo contrário, muitos iam até ele, se convertiam e batizavam, muitos. Até que um dos discípulos chegou perto do Senhor Jesus e falou assim, Senhor Jesus, tem um camarada lá, João, que tá batizando as pessoas. Aí o Senhor Jesus disse para ele, aquele que não é por nós é contra nós, mas aquele que é por nós é conosco. Então, deixa ele fazer a obra. João Batista. E tinha um rei. Ele tinha muita admiração e muito temor de João Batista, o profeta, o último dos profetas. Eu gosto de dizer assim, do Novo Testamento, último profeta. E esse homem estava mandando burralho na mulher
do irmão dele, que era Herodias. Essa mulher era toda fermentada no ódio, sabe? E eles, eu imagino assim, que eles estavam um dia passeando e João Batista estava lá. Sabe, gente? Se tem uma coisa que eu nasci para falar aquilo que eu penso, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu gosto de falar aquilo que eu penso. Ele estava passando na carruagem junto com Herodias. João Batista olhou para ele e falou para ele assim, escuta aqui, aquele homem era autoridade. Ele poderia mandar matar João Batista na hora. Só que ele não fazia porque além dele respeitar João Batista como profeta, ele temia ele, sabe? Aí, João Batista olhou para ele e falou para ele, escuta aqui, não é lícito você andar, eu vou usar essa palavra mais leve, tá? Não gosto de falar besteira, não. Não é lícito você coabitar, andar com a mulher do teu irmão, não. Isso tá errado, isso é adultério, sabe? Mas ele falou com aquela voz de trovão, sabe? Porque ele, segundo a Bíblia, era a voz que clama no deserto, que clamava no deserto. Ele saía lá com os beduínos falando, gritando e apregoando a palavra de Deus. Oi, Herodes tremeu nas bases, sabe? João Batista, ele veio para anunciar, para preparar o caminho do Senhor. Então ele fez aquilo que foi feito para fazer. Você sabe como que foi o encontro de Maria, né? Essa mulher maravilhosa, santa. Como que foi o encontro dela com Isabel, a mãe de João Batista? Quando as duas estavam grávidas, a Maria foi visitar a mãe de João Batista, o menino pulou no ventre dela. Ele não pulou para nascer, não, viu? Ele deu um pulo no ventre dele. Sabe quando a gente tá grávida que a criança mexe? Ele regozijou. Oh, vai ler Bíblia. Gente, vai ler Bíblia que você vai parar de ficar no meio de tanta heresia, sabe? De ser conivente com tanta heresia. Esse João Batista agora estava ali confrontando um rei cheio de pecado. O que ele era? Ele era a voz daquele que clama no deserto, sabe? Um homem separado para preparar o caminho do Senhor. Oi, mas Herodias ficou o cão chupando manga. O ódio dela foi tão grande que houve uma festa no palácio. E a filha dela toda trabalhada na seduzência, sabe? Sabe uma pessoa toda trabalhada na seduzência? A filha dela era assim. Eu imagino, linda, maravilhosa, um corpo esplendoroso, sabe? E ela foi dançar pro rei. Um rei promíscuo, carnal, sem vergonha, sem escrúpulo, ficou lá igual que esse cachorro babão, babando de ver ela requebrando, né? Eu imagino assim, a dança do ventre, requebrando pra lá, requebrando pra cá. O velho ficou doidão, né? E falou com ela, pede-me, te darei a metade do meu reino. Dança pra mim. Sabe, naquele momento Herodias achou uma possibilidade de acabar com João Batista. Sabe? Aí a menina deve ter chegado perto da mãe, mãe, o tio falou que dá metade do reino se eu dançar, continuar dançando a dança do vento pra ele. A adúltera falou assim, não, mãe é metade do reino. Mãe, a gente vai ficar muito rico. Mãe, é muita coisa. Não, eu quero a cabeça de João Batista. E ela foi lá requebrar. E ela chegou perto de Herodes e falou. E ele falou que tudo que ela pedisse, ele daria, ainda que fosse metade do reino. Ela falou assim, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Foram lá e cortaram a cabeça de João Batista, entregou a bandeja, a cabeça dele numa bandeja. Parou-se de gritar e falar contra o pecado? Não. Sabe por quê? Cada cristão que morre levanta 1000. Cristão. Tô falando desses crentes
sem vergonha que tá aí na rede conversando um monte de borracha ao invés de pregar a palavra pro povo. Tá pregando é vida boa, sabe? Tá pregando que um imundo, um sem moral, um pervertido é de Deus. Me engana que eu não gosto, sabe? Então, o que eu tenho pra dizer pra você, escuta. Tô falando pra você sair aí pregando o evangelho, porque eu faço isso. Eu amo. Eu amo. Eu falo de Jesus na fila do supermercado, dentro da lanchonete, andando pela rua, se bate alguém na minha porta, eu saio falando de Jesus. É o meu jeito. O meu jeito é assim. Entendeu? É o meu jeito. A minha irmã não é assim. Ela é uma intercessora nata. Ela às vezes fala comigo assim, Helena... Às vezes fala pra mim assim, Helena, eu queria ser tanto como você. Minha filha, Deus te deu o seu ministério mais importante que existe, que é o de intercessora. Sabe o que é interceder pelo outro? Eu também tenho o prazer de interceder por você. De dizer pra você, escuta, tô aqui, 22 anos curada do câncer. Deus cura você também. Oi, passei por uma turbulência no meu casamento, mas Pombagira não ficou com o que é meu, sabe? Sou mais amada ainda do que quando eu namorava e me casei, sabe? Sou mais respeitada ainda, porque quando eu saio na rua, eu saio de cabeça erguida, entendeu? Como que quero, bebo o que quero, sabe? Não tenho privação de nada, já tive muito doente, mas o Senhor enviou os médicos e o Senhor me curou, entendeu? Deito e durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Conta para Jesus, aonde é a sua dor? Ele te ajuda a carregar a cruz, sabe? Conta para Jesus. Talvez você já contou para Beltrano, para Ciclano, para Fulano, para sei lá para quantas pessoas, e não resolveu. Conta para Jesus. Conta para Jesus. Quantas vezes eu chorava aos pés do Senhor e falava, Jesus, meu temperamento é muito forte, porque eu tenho um temperamento muito forte. Eu tenho um temperamento, gente, que só Jesus na causa. Vou contar aqui rapidinho. Tá? Na outra plataforma que eu tô lá, aquele tal Gilberto Gil escreveu uma letra, né? Como você sabe, eu sou muito chegada nessa frescura de racismo, não. Mas ele escreveu uma letra negra, do cabelo duro, se eu te pego, te dou... quebro no pau, te jogo na pia, te dou uma surra. E esse trem tá uma polêmica, né? Porque foi lá reclamar porque Neymar era bolsonarista. Um imoral daquele, sabe? E ele falando e o povo descendo um alho, outros achando maravilhoso, né? Outras pessoas achando maravilhoso. Porque na época diz que ele é artista da MPB. Ele é um sem vergonha que vive de Lei Rouanet, que sai do meu bolso, do seu. Aí, aguenta a mão, vai demorar um tiquinho. Aí, tá lá que é a falação, que é tanto de gênero, a negrada ficou tudo doida, que não sei o quê, né? Eu falei assim, eu queria 5 minutos com esse homem. E ele falando pra mim, tudo isso que ele tá falando na Bíblia. O que você ia fazer, Helena? Quebra ele no pau? Ah, mas você é crente, quebra ele no pau. Se ele fosse algum parente meu, né? Não conheço música dele. Tá essa aí, cantando não sei o quê. Olha, gente, deixa eu te falar. Quem mexe com a sua autoestima é só você. Quando você tem peninha de você. Quando você acha que você é menor do que qualquer pessoa. Quando você acha que não tem possibilidade de vitória. Minha filha, se você amanheceu hoje com vida, você é mais que vencedora. Para com isso. Eu moro numa casa de 2 cômodos. E daí? Transforma ela em um palácio, sabe? Eu sei que tem casas maravilhosas que eu gosto. Os meus olhos têm bom gosto. Eu gosto de ver os tours do Life by Luffy. Acho que é assim, cada apartamento, cada coisa, maravilha, sabe? Mas a melhor casa do mundo é a que eu moro nela, sabe? Porque é aqui que eu tenho os meus sonhos, é aqui que eu rio, é aqui que eu me transbordo de Deus, lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele.
Porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, explica pra mim, qual vai ser o burrildo que vai tentar impedir? Ninguém. Um beijão de A a Z. Até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Não é mesmo? Tchau.